Fala pessoal, hoje a gente está aqui em mais uma entrevista da série A Sete Entrevista, os desafios do empreendedor. Hoje eu estou aqui com o Lucas, ele é engenheiro civil, sócio da Mais Conceito Arquitetura e Engenharia, sócio do Caminho das Araucárias. O Lucas também é meu cliente, a gente já fez alguns projetos juntos e o sucesso desse projeto se deu muito pela capacidade de execução e disciplina que o Lucas tem. Eu admiro muito isso nele, porque a gente faz o projeto e ele executa o projeto, ele tira as dúvidas, tá? Lucas, antes da gente começar a entrevista, te apresenta um pouco, conta um pouco da tua história, por favor. André, bom dia. Primeiro, obrigado pela oportunidade de trazer aqui um pouco da minha história, da minha experiência, falar um pouquinho sobre a Mais Conceito, sobre meus outros empreendimentos imobiliários, tá? Então, me apresentando, né? Eu sou engenheiro civil, formado pela UFSC, tenho aí aproximadamente uns 8 anos de formado, né? Sou casado, pai de um menino, do Lorenzo, casado com a Carol, que é arquiteta, minha sócia, tanto no casamento quanto nos negócios. E a gente hoje está dentro do ramo de construção civil, focado em obras de pequeno e médio porte, construção residencial, trabalho bastante com condomínios também. E a gente vem trabalhando aí ao longo de uns 3, 4 anos, dedicados exclusivamente para Mais Conceito. Entendi. Começando aqui as perguntas, Lucas. Qual foi o maior risco que tu tomou e por que tu decidiu arriscar? Cara, falando em risco, desde o princípio, né? Vou voltar um pouquinho na minha história. Uhum. Eu trabalho com engenharia civil, né? Eu comecei a faculdade em 2010, se eu não me engano, e logo em seguida eu já entrei num estágio no setor público. E dali eu nunca parei, né? Entrei como estagiário, galguei alguns cargos no setor público, né, no estado e na prefeitura. E isso me possibilitou aí criando aos poucos um plano B. Uhum. Um plano B que era a minha empresa, que naquele momento ainda não era Mais Conceito, né? Uhum. Eu fui criando um plano B aos poucos. A Carol também, a Carol trabalhou sempre em empresa privada, né? Em edifícios. Então ali a gente tinha a oportunidade de começar a montar uma carteira de clientes e trabalhando principalmente com projetos, que foi meu início, né? A gente iniciou trabalhando com projetos de interiores e a empresa foi surgindo como um plano B. Então, o maior desafio que eu tomei foi, em um momento, o plano B virar o plano A, né? Me dedicar exclusivamente a Mais Conceito. O primeiro passo foi dado pela Carol, né? A gente amadureceu uma conversa e ela saiu, né? Saiu do privado, deixou de ser empregada, passou a se dedicar exclusivamente para Mais Conceito. E, ao longo do tempo, eu também fiz isso, né? Tivemos algumas conversas nesse período. O desafio foi esse mesmo, foi tirar a Mais Conceito do plano B, tirar ela do papel e botar ela em plano A e me dedicar exclusivamente e fazer a empresa acontecer, né? Entendi. E quando tu estava passando por esse desafio, alguma coisa fez com que tu quase desistisse? Cara, o desafio do empreendedor, do micro, do pequeno empreendedor, empresário, como eu estou hoje, eu acho que o começo é bem difícil, né? Uhum. Principalmente a gente que veio é assalariado, né? Quando tu é assalariado, bem ou mal, tu tens a previsibilidade de contar com aquele salário no final do mês. A partir do momento que tu se torna o dono da empresa, que tu está à frente do negócio, que tu vira um empresário, principalmente no começo, tu perde aquilo ali. Então, a organização financeira do futuro, tu não saber quanto que vem no próximo mês, quanto que vem no mês que vem, e tu saber que as tuas contas tem ali todo mês, isso é um desafio. E aí, no mês ruim, ou no período ruim, aquilo ali quase te faz desistir, né? Te faz desistir, te faz desacreditar. Repensar ali o que tu quer fazer, né? Repensar, porque te tira alguma noite de sono, né? Porque tu tens os teus compromissos, e aí tu pensa, pô, ser empregado era melhor. Era melhor, eu deitava, dormia, final do mês, quinto dia útil, estava lá. Eu sabia que eu podia comprometer aquilo ali, e eu me virava com aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto muito orgulho do que eu faço, né, do que a gente faz,
Então, nesse dia ruim, eu pensava em voltar, em acreditar em mim, não é possível, vai passar. Buscava novos caminhos, novas alternativas, e o tempo vai passando e a gente vai olhando para trás e vê que a coisa, eu já cheguei aqui, então eu consigo mais um pouquinho, e a gente vai, graças a Deus, vai levando, vai melhorando. Tem uma pergunta aqui específica para te fazer, porque como eu falei na tua apresentação, sempre me chamou muita atenção a tua disciplina e execução nos projetos, principalmente os que eu participei junto contigo. Eu queria entender o que te fez ter essa disciplina e essa vontade de executar os projetos, porque como tu mesmo faz projetos, o projeto ele é uma idealização, como os projetos que eu fiz para ti eram idealizações. Sim. Tu conseguiu seguir aquilo ali com disciplina, então eu sempre admirei muito essa situação, tipo assim, pô, ele executa mesmo, ele tem uma disciplina para executar, que às vezes eu fico assim, caramba, eu nem acreditava que ele poderia executar dessa forma, porque às vezes tu entrega um projeto e o cliente fica em dúvida se vai, se não vai e tal. E o que eu via sempre quando eu entregava os projetos para ti ali, que foram, se eu não me engano, 3 ou 4 projetos que a gente já fez, assim, cara, tu olhava o projeto, pensava, tá bom, vou fazer. O que te faz ser assim? Qual é esse traço da tua personalidade, assim, o porquê que tu viu o projeto, confiou no projeto, o que faz ser assim? André, eu acho que isso vem um pouco da cabeça do engenheiro, né? Eu vou generalizar porque no meu círculo com engenheiros, eu acho que a gente pensa muito parecido. O engenheiro, eu penso muito de trás para frente, sabe? Eu vejo, quando tu me apresenta um projeto, eu vejo o final do projeto e eu venho voltando e venho colocando etapas. O que eu preciso cumprir para chegar até lá? Tá? É mais ou menos assim, né? É mais ou menos eu te pergunto, qual é o teu... Vou dar um exemplo aqui qualquer. Qual é o teu objetivo? Ah, meu objetivo é que essa lâmpada acenda. Então, eu vou voltando tudo. Então, eu pego ele quer que a lâmpada acenda. Então, eu vejo o caminho que tem que fazer no fio, vou lá no interruptor, do interruptor eu vou lá no quadro de energia, né? Falando um pouco de engenharia, assim, né? Então, a gente vai funcionando... Eu funciono de trás para frente. Eu funciono de trás para frente. Então, e quando a gente fala em projetos, vamos falar em tudo. Projeto de vida, um projeto que seja social, um projeto de arquitetura. Isso eu consigo trabalhar por etapas, né? E quando eu busco uma ajuda, um aconselhamento, eu estou indo para uma área que eu não tenho domínio. É claro que eu já busquei aconselhamento de engenharia, porque é muito mais elegante tu perguntar do que fazer errado ou seguir um caminho e depois ter que voltar tudo. Então, quando eu procurei outras pessoas em outros setores, eu confio plenamente naquilo que tu estás me apresentando, né? Eu confio porque tu me argumentou, tu me deu saídas, me deu alternativas para eu chegar naquele ponto final. Então, ali naquele momento que eu paro e penso, a minha cabeça já está funcionando com as etapas onde eu vou chegar. Entendi. E hoje, agora, recentemente, eu cheguei no final de um plano, que eu não me lembro quando a gente conversou sobre o Caminho das Araucárias. O Caminho das Araucárias foi em 2021. Acho que a gente estava comendo um sushi. Claro, comendo sushi. E falamos do exemplo de um amigo em comum nosso, né? Isso aí. Que tinha feito aquela 2021, pô. Isso, 2021. Nós estamos em 2025. Isso aí, 4 anos. Eu cheguei no final de um projeto que começou lá em 2021, que em algum momento nesse caminho eu pensei em desistir, né? Pensei que eu não ia conseguir chegar. Nós retomamos a conversa. Tu me mostrou que faltava isso aqui para eu chegar, eu fiz aquilo ali e cheguei, né? Hoje eu começo a colher os frutos ali do Caminho das Araucárias, esse recente agora, esse mês passado, começo a ter rendimento de lá, né? E da mesma forma a empresa, né? A gente que traçou um plano, né? Tu me mostrou vendo de fora, porque quando o microempresário está muito dentro da operação, né? Eu estou muito dentro, eu estou mão na massa, né? Hoje eu tenho que estar muito presente. Então, uma cabeça pensante olhando de fora, vê tudo que eu já consegui construir, que a gente às vezes não vê. A gente não vê onde é que eu estou, né? Tem outras pessoas que tu conhece, que tu vê, que estão na frente, já passaram por isso, ou estão lá atrás. Então, a possibilidade de me dar caminhos, né? E um objetivo, e aí sim, com o objetivo eu traço etapas e vou buscar. Muito bom. O link do Caminho das Araucárias vai ficar na descrição do vídeo para quem quiser conhecer. É uma casa linda em São Joaquim,
Então, depois de assistir o vídeo, eu recomendo que vocês cliquem no link ali, porque a casa é linda de verdade. É isso aí, com esse frio aí, São Joaquim tá nevando, tá pedindo uma visita. Lucas, olhando para trás, qual foi o maior erro que tu cometeu no negócio? Um erro, cara, eu vou te dar 2 erros, tá? Eu vou te dar um erro mais... É cabeça de engenheiro, né? Um erro mais quantitativo, tá? Que a gente pode traduzir em números. Quando a Mais Conceito virou plano A, foi ali finalzinho de pandemia. 22 para 23, né? Quando eu foquei, né? Quando eu disse, vai ser, eu vou fazer acontecer. Eu fui na contramão do mundo, né? Fui na contramão do mundo. Quando todo mundo estava partindo para o home office, todo mundo estava partindo a reunião online, eu resolvi abrir um escritório, porque eu tinha uma ideia, né? E isso aí da minha cabeça, e junto com a Carol, que é minha sócia, nós tínhamos uma ideia de que as pessoas precisariam ir ver o meu espaço físico, ter um negócio legal, um ambiente bonito, ser recebida num espaço físico, para eu passar certa confiança de que, pô, eles têm uma porta aberta, eles não vão me dar um golpe, não vão me enganar, não são um aventureiro. Eu tinha essa falsa ideia. Então ali a gente alugou uma sala, né? Alugamos uma sala, reformamos uma sala toda, sala de reuniões, mobiliamos uma sala toda. Aliás, somos um escritório de arquitetura, então a pessoa tem que entrar e ter que se impressionar, né, com o meu ambiente. Então ali nós reformamos a sala toda, fizemos sala de reunião, sala de atendimento, posições de trabalho, computadores, né, para o pessoal trabalhar e tal. E o tempo foi passando, né? Eu adquiri uma despesa fixa que eu não havia necessidade de ter, né? O aluguel da sala, o condomínio da sala, material de expediente, material de limpeza, conta de internet extra, né? Tudo envolvido numa empresa, né? Para a empresa funcionar fisicamente, eu adquiri, né? Um custo extra. E o tempo foi passando, vários projetos foram surgindo, e cada vez menos gente querendo ir no escritório. Então, eu estava com uma porta aberta, por muitos dias passava vazio, né? Porque o que as pessoas querem? Foi o legado da pandemia. É aquele tratamento online, é a possibilidade dela te ver fora do horário, né? Eu atendo muita gente que quer, as minhas reuniões geralmente são depois do expediente, são fora de horário, né? Porque a pessoa está trabalhando, quer ver o projeto dela à noite, aos sábados, entendeu? Então, aquilo ali, talvez em 1 ano e meio, 1 ano de escritório, eu devo ter recebido 2, 3 clientes, entendeu? Enquanto eu tive, sei lá, uma gama de 20, 30, 10% dos clientes foram lá. E não foi aquilo que fez eles fechar o projeto. Sim. Eles foram lá com o projeto já contratado. Eles foram lá porque mais por insistência nossa, vou ser bem claro. Ah, vem até aqui, vou te receber com um café, vou te apresentar o projeto aqui. A gente tinha uma televisão e tal. E não foi, aquele não foi o diferencial para a pessoa fechar o negócio comigo. Entendi. Então, ali aos poucos a gente foi amadurecendo a ideia de fechar o ponto físico do escritório, né? Envolver um certo orgulho, porque... Ficou ferido, né? Fica ferido, porque, pô, deu a sensação que eu tô dando um passo atrás, mas foi uma decisão que foi bem madura, né? Foi amadurecida, a decisão, depois de tomada, foi executada e, cara, não me faz falta nenhuma o ponto físico, né? Hoje a gente está cheio de opções na cidade e o cliente prefere ser atendido ou no local, principalmente quando é obra, eu tenho que ir até o local e te levo, né? Um apartamento que está vazio, a gente vai lá no apartamento que está vazio. Na hora a gente vai num café, a gente marca num coworking, sabe? O cliente prefere isso. Muita coisa é resolvida online, né? No teu horário. Sim. Eu faço questão de atender no teu horário, entendeu? Então, esse foi um erro quantitativo, né? A gente pode transformar em números, eu pego lá, se eu quiser somar o que eu gastei, que eu mobiliei, eu consigo te dar um número disso aí, né? Mas foi um aprendizado, né? Eu acho que o que vale sempre de um erro, tu aprender com ele e saber que pode ser que um dia eu volte a abrir uma porta em outra situação, em outra condição, mas por enquanto estou atendendo bem, consigo resolver assim. Agora, um segundo erro, acho que um pouco mais subjetivo,
foi ter deixado tanto tempo a Mais Conceito como plano B, né? Eu acho que foi um momento de acomodação, né? A gente acaba se acomodando com o status de empregado, com o status do segunda a sexta-feira da hora de obra, né? Das 7 às 5, a gente acabou se acomodando e a coisa passou, né? Mas também, de novo, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu a confiar no nosso potencial, no profissional que somos, né? E durante esse período de empregado, nós trabalhamos que nem uma esponjinha, assim. Sim, né? Sugando tudo para aprender e fazer depois na Isso. tua. A gente foi absorvendo muita coisa, a gente depende muito de mão de obra, eu conheci muita gente, Sim. Isso foi importantíssimo, né? Conheci muito fornecedor, conheci muita mão de obra, conheci muito material bom e ruim, eu vi o que funciona e o que não funciona, entendeu? Então, esse período foi bom. Fez uma outra faculdade dentro do trabalho, Isso, né? isso. Eu acredito bastante nisso aí, para quem quer empreender, começar empreendendo dentro do emprego que tá. Né? Porque ali tu pode aprender tudo. Se tu for empreender na mesma área, tu pode aprender tudo. Eu aprendi tudo para essa empresa que eu estou, na outra empresa em que eu estava. Ali eu aprendi tudo. Entende? Então eu acredito muito nisso daí, eu acho muito legal isso aí serve até como uma dica para quem quiser empreender, pensar nisso, assim, ó, tira tudo do lugar que tu tá, tira o melhor que tu tens a tirar dali, porque aquilo ali pode te ajudar. Muito, muito interessante essa tua colocação aí, Lucas, que parece que o erro da acomodação é muito grande, só que na verdade isso daí se transformou num acerto no longo prazo, né? Aquela parte de acomodado, hoje tu pensa assim, podia ter feito antes, mas pô, o quanto que tu pegou dali para escalonar os passos agora foi bastante importante, né? O que te costuma te guiar nas horas de tomar decisão difícil? Como essa decisão de fechar, né? Que foi uma decisão difícil que tu passou ali. Cara, numa decisão difícil, eu sou um pouco imediatista, mas eu tenho aprendido com o tempo que decisões difíceis requerem pensamento e estudo e consultas, né? Eu não tenho um ídolo, eu sou anti-herói, eu sou anti-ídolo, né? Mas eu procuro, eu tiro trechos de pessoas. Cara, um vídeo no Instagram, um vídeo no YouTube, né? Se tu me perguntar o nome, não tem um guia, né? Cara, às vezes um desconhecido vai falar uma frase, cara, o cara não tem seguidor, não tem nada, mas dali tu consegue aproveitar alguma coisa dele. Porque se a gente for pensar, as piores pessoas moveram multidões. Sim, né? Sim. E tu não extrai nada bom desse cara? Esse cara, no mínimo, moveu multidão, esse cara, no mínimo, vendia. Né? Alguma coisa a ensinar para mover multidões. Ele tinha. Claro que ele fez tudo pro lado errado, sabe? Ele tem 99% ruim, mas ele tem 1% dele, às vezes, é muito bom. Sim. O cara tem uma boa fala, o cara vendia o produto dele, o cara convencia. Então, eu acho que de tudo, tu tens para tirar uma coisa boa. De todo mundo, tu tens para tirar uma coisa para ti, né? Aí, só que tu eleger um cara de herói, eu acho perigoso. Eu acho perigoso, porque esse cara também tem um problema. Com certeza ele tem um problema. Pode pegar o problema dele pra ti. E aí tu leva ele como teu herói, tu leva ele como teu guia 100%, e aí tu vai trazer o problema dele pra ti. Ou daqui a pouco ele tem um problema lá fora e reflete em ti. Então, no momento de tomar uma decisão difícil, cara, eu sempre tô pesquisando, procurando opções e procurando guias. Vários. Né? Alguma coisa que possa me extrair, que possa me ajudar a tomar a decisão, né? Nesse caso de fechar a porta, né? Fechar o escritório, cara, eu comecei a perceber que realmente o mercado era aquilo ali, né? Era aquilo ali. Daí eu fui vendo o que estava acontecendo em volta, nos meus concorrentes, não via grandes escritórios trabalhando, as pessoas indo em escritórios. Eu procurei consultas, nós conversamos sobre isso. Então, eu acho que é sempre isso aí, cara. Tá sempre antenado, sempre no mercado. Estou sempre antenado no que está acontecendo em volta. Estou sempre na rua, né? Durante a pandemia, eu erroneamente ainda, né? Eu tinha um bebê em casa, mas eu não conseguia ficar muito em casa. Eu nem pensar eu ia conseguir ter um trabalho desse em home office. Não é o meu perfil. Eu preciso estar na rua. Eu acho que é a rua onde o negócio acontece, onde a oportunidade está na rua. Eu acho que a oportunidade não vai aparecer para mim lá em casa, né? Então,
é sempre estar assim, sempre estar antenado e buscar informação onde tu não domina, né? Eu não domino essa área de administração, de economia, então, pô, eu vou lá num cara que eu acho que tem umas ideias legais, um cara ativo, que eu posso extrair alguma coisa dele. Pô, vou em outro, sabe? É assim que eu gosto de fazer as minhas coisas. Quais são os indicadores e métricas que tu olha aí na Mais Conceito, tanto na Mais Conceito quanto lá no Caminho das Araucárias e nos teus outros empreendimentos imobiliários? O que tu costuma olhar de indicador? Se tu olha indicador de entrada e saída, olha indicador de projeto, quais são os indicadores que tu olha? Cara, falando um pouquinho dos meus investimentos imobiliários, né? Eu trabalho hoje com... Tem 3 imóveis, né? São alugados por temporada, né? No primeiro momento eu tinha 2 imóveis de verão, temporada de verão em Florianópolis. E o Caminho das Araucárias já foi crescendo para eu equilibrar essa sazonalidade, né? No verão eu tenho um rendimento de aluguel de temporada alto, mas que caia praticamente zero no inverno. Nesse período de junho, julho, agosto, são os piores meses de aluguel em Florianópolis de temporada, né? Por conta do clima, chuvas e tal. Sim. Então, eu busquei no Caminho das Araucárias equilibrar essa conta para fazer um turismo de inverno. E ali é mais fácil de ter indicadores, né? Tem indicadores, porque a gente consegue observar ali as métricas dos programas e tal, Airbnb, Booking, a gente consegue observar como é que está a nossa vitrine. Então, aquilo ali eu estou sempre acompanhando. E, em paralelo, eu tenho página no Instagram, né? Hoje eu ainda não tenho um site, desculpa, para fazer aluguel, mas os indicadores são bem aquilo, o fluxo de... Eu prefiro estar na vitrine, estar sendo visualizado, estar sendo perguntado, questionado, estar em movimento, né? Do que ter um aluguel a cada mês e tal. Então, enquanto está em movimento, tá ok. Para mim tá bom, né? Entendi. E a partir do momento que começa a baixar o movimento, começa a cair o indicador, eu invisto numa propaganda, num patrocinado, num marketing, algo desse tipo. Sim. Tomar uma aguinha aqui que tá tranquilo. Tô meio gripado. Vou ter que falar do indicador da Mais Conceito. Isso que eu ia te perguntar. Esse indicador do marketing, tu usa para Mais Conceito também? Agora, recentemente, eu fiz um investimento mais pesado, né, em marketing, porque eu sou um microempresário, né, eu tô começando, né, eu tenho uma carreira, vamos dizer, já extensa de engenharia, mas como empresário, eu sou um embrião, eu tô começando, né. Então, se eu te falar que, pá, André, eu tenho indicadores, eu tenho parâmetros, eu não tenho isso hoje. Entendi. Né? Meu indicador muito é o termômetro do mercado. Entendi. Né? O que está acontecendo, de novo, eu preciso gerar conversa. Se eu estou gerando orçamento, se eu estou gerando conversa, se as pessoas estão me procurando, estão me perguntando, se eu estou sendo consultado, isso aí para mim, essa é a minha métrica, é o calor do mercado. Entendi. Agora, se eu estou esquecido, se eu passo 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, sem uma consulta, sem uma coisa nova, eu digo, opa, eu preciso me movimentar. Entendi. Então, isso a gente fez agora com marketing, né? Eu procurei uma empresa especializada, eu tenho essa minha meta agora, eu tenho delegado setores da empresa para especialistas, né? Áreas que eu não domino e não tenho tempo para fazer. Entendi. Então, essas métricas agora vão começar a aparecer. Legal. É Mais Conceito. É pelo marketing, né? Legal, legal. Bem interessante. Interessante também como tu vê, né? Como tu sente o mercado e como tu se baseia pelos sentimentos de mercado, porque, na verdade, a gente ver números é sempre interessante, mas a gente também ter um sentimento de mercado é um feeling muito bom, assim, até para tu fazer o negócio na hora, né? Poxa, surgiu aquele negócio ali que tem que ser naquela hora, tu não vai ver o teu número. Não. Então, esse feeling de mercado, por mais que ele seja um indicador subjetivo, é um indicador muito bom, porque é tu que tem aquilo ali, tu tá ali, tu vê assim, pô, o mercado aqueceu, por que ninguém me procurou ainda? Sim. O mercado tá em baixa, mas estão me procurando bastante, então tem alguma coisa muito boa. Esse feeling, eu acho bastante interessante, esse feeling do mercado. Lucas, falando de hoje, qual que é o teu maior desafio como empreendedor e qual estratégia você está usando para enfrentar? Cara, meu maior desafio hoje é posicionar a minha empresa no mercado, né? Eu tô buscando isso, me posicionar, eu quero me tornar Mais Conceito uma referência no que trata de construção civil, no que trata de projeto e o termo antigo, que é o turnkey, né? Que é
que é a chave na mão. Então, quando as pessoas falarem, eu quero construir uma casa, eu quero reformar meu apartamento, eu quero que as pessoas comentem que, conheço uma empresa Mais Conceito de Floripa, que ela te entrega tudo. Ela te entrega o projeto e te entrega o lençol na tua cama. É isso que a gente busca hoje, né? Só que eu sei que isso leva um tempo. Grandes empresas estão há muito tempo no mercado. Muito tempo no mercado. Então, para isso, né, recentemente a gente trouxe um custo fixo para o escritório, que era o que a gente correu lá atrás, mas um custo fixo pensado, custo fixo com estratégia e com objetivo. Eu trouxe uma equipe de marketing para dentro do escritório que vai fazer toda uma estratégia, a gente está montando toda uma estratégia para posicionar a gente primeiro em Florianópolis, né? Eu quero estar posicionado em Florianópolis e região. Com isso, a gente vem em rede social, a gente vem com posicionamento de marca, vem com tratamento de cliente, tudo que envolve a propaganda, vamos dizer assim, né? Entendi. Desde uma propaganda em ônibus, que a gente já fez, uma placa de obra, até o Google Ads ali, né? O Instagram patrocinado, a edição de vídeos, como se portar diante das câmeras e tal. Então, a gente fez um investimento massivo nisso agora, né? Vai caminhar com a gente por um bom tempo. Legal. Quem acompanha nosso Instagram vai perceber que algumas mudanças já estão acontecendo, né? E que faz parte. De novo, né? Eu não dominava essa área. Não dominava essa área. E eu precisava dessa área. Então, eu fui procurar quem entende, especialista no assunto, para me colocar entre os melhores, né? Eu quero estar entre os melhores e me posicionar. Para depois, né, amadurecido, fixado aqui, né, Florianópolis, reconhecido, vamos expandir para as outras áreas, né, partir para alguns produtos online também, que a gente já vislumbrou uma possibilidade, já vislumbramos através do marketing, alguns produtos online, alguma coisa assim, a gente vai, com o tempo, a gente vai caminhar para isso. Então, o teu desafio do momento agora é o marketing mesmo. É interessante o que tu falas ali sobre posicionar a empresa, porque esse eu acredito que seja o grande desafio de quem migrou de uma área que já era conhecido, fez a empresa ainda começando, mas tu precisa posicionar. Acredito que esse seja o grande desafio e é muito interessante tu ter procurado fazer isso já no começo da empresa. Porque às vezes a gente quer que a empresa cresça de uma forma muito orgânica, quando pode ter um crescimento acelerado ali, né? Investindo em marketing, posicionamento. Eu acompanho lá o Instagram de vocês, realmente foi uma virada que deu. Já vi as fotos da placa que tu postou ali, que estava no ônibus, foi uma virada, eu acho muito interessante essa questão de posicionamento, principalmente para esse mercado, né? Que é um mercado muito de sonho. Vocês trabalham com sonhos das pessoas, né? É muito interessante estar posicionado para a pessoa ver, essa pessoa aqui vai realizar o meu sonho. Porque eu acredito que a engenharia e a arquitetura é só um meio, porque o que vocês trabalham mesmo é vendendo sonho para as pessoas, né? E a gente trabalha muito com vou chamar de ticket, né? É alto o investimento, né? Sim. O nosso nicho hoje, vamos dizer, classe média alta, né? Mas pessoas assalariadas, né? Empresários e tal. É alto o investimento, né? A pessoa se programou para fazer uma obra, né? Ou no mínimo, quando encontrar a gente, ela vai se programar. Sim. É isso que a gente tem feito muito, né? Tem colocado, eu tenho o nosso slogan, talvez não esteja tão claro no Instagram, não sei se está ainda, mas engenharia prática e arquitetura do possível, né? Legal. Eu quero levar para as pessoas, mostrar para as pessoas o que é possível delas terem, né? Claro que vem inspirações, né? A gente brincou aqui antes, vem uma inspiração do closet da Virgínia, lá, que toda mulher quer ter o closet da Virgínia, né? Todo quem gosta de tênis, a gente gosta de tênis, quer ter um armário de tênis cheio de tênis bonitão lá. Mas eu tenho que te mostrar, naquele momento que a gente está projetando, que a gente está conversando, que a gente está fazendo nosso briefing, a nossa entrevista, eu tenho que te mostrar, eu tenho que saber se tu alcança aquilo ali, né? Claro que eu tenho condições de fazer aquilo ali. A gente tem hoje o projeto, o papel aceita tudo. Mas eu não quero te frustrar lá na frente. Pô, te entrego o closet da Virgínia, mas tu não tem condições. E é normal isso. A gente não tem condições para abraçar o mundo, né? Sim, claro. A gente tem que fazer aquilo que está dentro do nosso alcance. Então, por isso, a arquitetura do possível. Inspirações, tá ótimo, tá beleza. Nós precisamos da tua inspiração. O que tu gosta? Mas vamos trazer
partindo daí, vamos trazer para a realidade e vamos te apresentar isso aí. O quanto tu pode pagar por aquilo ali que tu gosta, pode pagar por ali, porque no final se resume a isso. Tudo é possível, mas tudo tem um preço. Precisa de recurso para realizar, né? Isso. O closet da Virgínia é uma beleza, mas ele tem um custo e é alto. Se tu estás disposto a pagar aquilo ali, a gente faz o closet da Virgínia, né? Inspirado no closet da Virgínia, porque aqui é tudo personalizado. O teu gosto também não se engana. O teu gosto não é o gosto da Virgínia. Pode não ser, né? Não, tem Sim, gosto. Claro. Por exemplo, como é que tu guarda tuas camisetas no teu armário? Eu guardo minhas camisetas por cor, cara, e em pé. Eu guardo em pé. Branca, preta, cinza, azul, verde e depois as camisetas. Olha só. Então, se tu pede um projeto para mim, né, lá na Mais Conceito, nós vamos projetar o teu armário para que tu guarde as tuas camisetas por cor em pé. Eu guardo minhas camisetas por cor, branca, azul, cinza, estampada, mas eu guardo dobrada. Então o meu armário é diferente do teu. É isso. Entendeu? Só que, isso é a personalização. Claro. Entendi. Eu vou fazer para ti. Então a gente passa um baita tempo em entrevista, em troca com o cliente e tal. É personalizado, é feito para ti. Então, talvez o closet da Virgínia, de novo, né? É lindo, maravilhoso, mas ele não te atende. Entendi. Cara, falando em personalização, vou puxar um gancho aqui. Tem uma influenciadora que passou um trabalho na obra dela, a Lara Nesteruk, e ela estava reclamando que a pessoa que fez o projeto não mediu direito. Então é um projeto que a gente pode dizer que é um projeto que deve ser muito caro, porque é no Jardins em São Paulo, um apartamento de 3 andares. Ela estava falando do projeto, né? E ela estava muito desesperada, porque ela é uma pessoa que tem muita coisa. Eu estava acompanhando pelo Instagram dela, e as coisas elas simplesmente não cabiam no closet que eles haviam desenhado, projetado, e tava lá. E aí, pra tu resolver isso aí, tipo, tu não vai quebrar tudo numa obra de sei lá quantos R$1.000, né? Esse é o problema. Então, essa questão de personalizar até é muito legal. Esse exemplo de como a gente trata diferente as coisas, eu em pé dobrado, já é uma coisa que ali tu pode acabar com um projeto se a pessoa te fala uma coisa errada, ou se a pessoa queria de um jeito, só que na verdade, por exemplo, eu vou falar, pô, Lucas, eu quero que as minhas camisetas sejam dobradas. Cara, eu nunca guardei camiseta dobrada a minha vida toda. Sim. Imagina você tem que guardar a camiseta dobrada. Pô, pra mim vai ser ruim. Pra ti vai ser frustrante. Aí Claro. tu pagou pelo projeto, pagou pelo móvel, pagou caro, Claro. e ele não tá te atendendo. Claro. É lindo, maravilhoso. Pra mim, eu não posso fazer o teu closet de acordo com o meu gosto, de acordo com o meu jeito, entendeu? Sim. Porque pra mim atende. Eu já não posso pro teu, porque eu não tenho costume de guardar a camiseta no cabide, entendeu? Então, é isso que eu te digo. Então, trazer a inspiração tá ok. Mas tu trazer a inspiração com personalização. Claro. É aí que a gente entra. Essa é a regra de vocês. Essa é a regra. Entendi. E olhando para o futuro, o que tu acredita que será o teu próximo grande desafio e como que o teu setor está se preparando para isso, mais especificamente a tua empresa? Como que tu acredita aí que vai ser esse futuro do mercado com a vinda da IA, essas evoluções de obra, que a gente faz isso desde muito tempo da mesma forma? O que tu acredita para esse mercado? Cara, legal que tu tocou na IA. A IA, sem dúvida, é uma ferramenta, ela está aí, ela vai ficar. Né? Não há discussão quanto a isso. O projeto, né? Vou falar de projeto de engenharia agora, tá? Engenharia e arquitetura, né? O projeto, ele evoluiu bastante, né? O projeto evoluiu bastante. Nós temos aí na casa dos 30, entre 30 e 40, né? Não vou revelar aqui. Não precisa revelar a idade. Entre 30 e 40, mas eu com certeza, já peguei alguns projetos ainda desenhados a nanquim. Já vi isso também. Então, nós estamos aí em 30 anos, um projeto que sai do nanquim e passa para a realidade virtual, né? E aquele projeto em nanquim, como é que ele era feito? Como é que executava? Areia, cimento, aço e tijolo. E o da realidade virtual? Da mesma forma. Areia, cimento, sabe? Então, é isso que o projeto ele evoluiu bastante. O projeto evoluiu bastante. A gente passou ali do nanquim pro 2D, depois pro 3D, pro Revit, pro AutoCAD 2D, né? Depois o Revit foi pro 3D, depois o BIM que fez integração entre sistemas e tal, e agora a gente já tá com o BIM em realidade virtual, tu bota o óculos, tu tá vendo dentro das paredes e tal, então o projeto evoluiu bastante. Já a construção civil não, a construção civil, claro, surgiram novos métodos e tal, mas a gente ainda é muito, principalmente no Brasil, muito apegado ao tijolo, ao cimento, ao aço, né? Isso aí desde a pequena obra de uma casinha até tu vai ver um grande empreendimento lá de Formaco, FG, em Balneário, tu vê que eles partem de um princípio que é escavar, aço, concreto, fez a fundação, vamos subindo com aço, concreto, forma, e é isso aí, né?
grandes ou pequenas construções, elas seguem a mesma linha. Mas no que diz respeito à IA, né, voltando um pouquinho ali, a IA é uma ferramenta. Essa palavra é importantíssima, né? A chave da IA não está na resposta. A chave da IA está na pergunta. Tu sabes perguntar para ela? Talvez a gente falou ali do jeito de que tu dobra as tuas camisetas, né? Será que tu ia inserir, porque a IA precisa ser alimentada, né? Precisa de alguém atrás dela. Será que tu ia se lembrar de inserir essa informação de que tu guarda a tua camiseta no cabide para IA, ou para ti é tão básico que acaba dizendo todo mundo deve guardar a camiseta? Para mim é assim, todo mundo deve guardar a camiseta. Pra ti era básico. Claro. Pra ti era básico. Daí hoje todo mundo fala ali, pilotar IA e tal, tira uma foto da parede e pede pra IA decorar, fazer um armário, ela vai fazer pra ti. Baseado em vários outros milhões de projetos que ela já criou ali e tal, né? Que ela não cria nada, né? Sim. Ela tem as ideias que já foram imputadas nela. Mas aí que eu te digo, a chave é a pergunta que tu faz. É o que tu coloca ali pra ela, entendeu? Nós podemos usar a IA em projetos, alguma coisa a gente já tá fazendo uso da ferramenta, mas como ferramenta, nunca como produto final, né? Sim. Né? Só que aí tem o nosso feeling. Eu sei a pergunta que eu tenho que fazer para IA, para ela me dar uma resposta adequada. Agora, vai lá, chat, desenha aí, vou te dar aqui a minha foto, meu quarto, faz aí um closet para mim. Ele vai fazer. Agora, se tu não ficar dizendo para ele o que tu veste G, entendeu? Claro, como que tu guarda a calça, como que tu guarda a camiseta, a camisa, o tamanho. Que tu gosta de guardar, que tu gosta de uma gaveta de relógio, sabe? Se tu não... Só que o leigo, o cliente, a maioria das vezes ele não vai saber fazer a pergunta, entendeu? Então ele não vai ter um produto final personalizado, adequado para ele. Então o nosso grande desafio hoje é mostrar isso, né? Na hora de vender, é dizer, olha, beleza, tu tira um projeto para inteligência artificial, tu tira minimamente um desenho que tu vai levar para a marcenaria, eu quero assim e tal. Os caras vão fazer, né? Vão fazer. Mas é entregar a personalização. É personalizar, é fazer para ti. De novo, aquilo que vai funcionar para ti, talvez um dia tu venda essa casa, venda esse apartamento, a pessoa que vem, cara, era o dos sonhos, mas para essa pessoa não vai atender. Entendi. Entendeu? É personalizado, é feito para ti. Né? Lucas, falando ali sobre a construção civil, que tu falou que, os projetos evoluíram e a forma de construir não. Esses dias eu tava meio aficionado pelo Sena Tower lá, aquele apartamento de 500 metros, e eles estão construindo exatamente como tu falou, da mesma forma que foi construída a casa dos meus pais nos anos 70. Só que, óbvio, uma estrutura muito maior e tal. O que tu vê de evolução? Para onde tu acha que vai esse mercado? Cara, a construção civil realmente ela é arcaica, né? A mão de obra é pouco qualificada, isso é um desafio, qualificar a mão de obra. Claro que grandes empresas já, né, qualificam a mão de obra, mas qualificaram ao longo do tempo. Sim. Tu vai ver funcionários dessas empresas, gente que trabalha com eles há 20 anos, 30 anos, né? Então, esses caras vêm se qualificando junto com a empresa. Entendi. Não é que os caras importaram um pedreiro, porque é pedreiro, encanador, eletricista, é isso. Seja numa casa dos teus pais nos anos 70, ou seja lá agora no Sena Tower. São essas pessoas que estão lá, entendeu? Só que elas vieram se qualificando com o tempo. Claro, o cara tem um técnico, o cara tem um curso de qualificação, elas vieram se qualificando com o tempo, tá? Mas eu não vejo para a construção civil no Brasil uma mudança drástica, né? A gente viaja, vai para o exterior, vamos dizer, Estados Unidos hoje é tudo estrutura de hotel, né? Tudo... drywall, tudo gesso e tal, mas aqui no Brasil eu não vejo uma mudança para isso. Existem novas técnicas, existem coisas surgindo, steel frame tem vindo com bastante força e tal, mas o brasileiro aqui ainda tem bastante resistência a isso, né? Eu não vejo num curto espaço de tempo novos métodos construtivos entrando. Tem a construção de container, né? Construção modular, isso vai vir, aos pouquinhos vai entrar no mercado. Mas no curto prazo, a gente vai em feiras e tal, eu não vislumbro um método construtivo que atenda a grande massa, que não seja o tijolo, né? Ou os diversos tipos de tijolo, o cimento tá longe de acabar, o cimento, o aço, esse tipo de coisa eu não vejo acabando. E aí vem o nosso desafio dentro da empresa, né? O que é o nosso desafio hoje, usando do que a gente tem à disposição, né? É
adaptar aquela obra ao método construtivo, né? Então, em alguns casos, o método construtivo é o cliente, né? Em alguns casos eu posso apresentar, eu tenho um projeto agora que tá nascendo, está começando, que eu vou propor um projeto, uma ampliação em steel frame, porque é num segundo andar de uma casa e tal, por questões estruturais, a gente vai propor isso. Mas é uma proposta que eu também preciso do respaldo do cliente. Se ele não tiver confiança naquele método construtivo, e ele quiser o tijolo e tal, eu volto para o tijolo. Sim. Porque o produto final eu vou entregar o mesmo, né? O método vai mudar. Sim, então, entendi. Esse é o nosso desafio, é trazer métodos novos, né? Construções mais inteligentes e adaptar esse ao cliente, né? De uma forma que a gente possa conciliar isso tudo. O método, a tua necessidade, a qualidade final do produto, e aí vem tudo, né? Aí vem controle de obra, controle de desperdício, gestão de mão de obra, tudo que está envolvido nesse processo. Entendi. Lucas, muito obrigado pelo teu tempo, a entrevista foi muito boa, tirei muitos insights aqui da entrevista. Quero agora que tu dê um recado aí para quem está começando a empreender ou para quem quer empreender, além de todos que tu já passou aqui, que foram alguns que eu achei muito interessante. A palavra é tua, pode finalizar. Cara, um recado para quem está começando é até difícil, né? Porque eu também estou começando, né? Vamos dizer assim. Mas o que eu aprendi, tá? Que é muito difícil para quem está mais no meio, né? É muito difícil a gente sair um pouco da operação, né? É muito difícil. Eu estou começando a conseguir fazer isso hoje. Porque aquela coisa que não tem tempo para ganhar dinheiro. Sim. Né? E isso é fato, é um fato. Então, faz parte do processo, tu tá dentro ali no começo, isso faz parte. Não indico que tu comece um negócio e já começa um negócio delegando funções, né? E começa um negócio que tu domina. Eu já comecei alguns negócios que eu não dominava e já quebrei a cara, entendeu? Então, de uns tempos pra cá, eu disse, eu vou investir numa coisa que eu domino. Porque, eu vou ser sincero contigo, André, hoje, talvez, se faltar um pedreiro numa obra e eu precisar sentar um tijolo, eu assento, entendeu? Eu quero te dizer que eu sei o que está acontecendo, eu sei como se faz, né? Não é meu objetivo, lógico que não é meu objetivo fazer isso, né? Mas eu sei como faz, eu sei o que deve ser feito. Então eu sei se a pessoa está fazendo errado, eu sei se a pessoa está fazendo errado de propósito, está fazendo errado por falta de conhecimento. Então invistam o seu tempo, o seu dinheiro em coisas que vocês dominam, né? Em coisas que tu domina. Áreas que tu não domina dentro do teu negócio, conversa com alguém, procura um especialista. Eu não domino marketing, eu nunca fui um adolescente, uma criança, um jovem de computador. Eu não domino, apesar de eu ter 30 e poucos, né? eu não domino ali rede social. Eu minimamente fiz, em alguns momentos, uns cursinhos lá de YouTube, de coisa, pago para saber como é que mexe num Canva e tal, para fazer alguma postagem ali, mas eu não domino, não tenho domínio. Então aquilo ali leva muito tempo. Então procura, quem sabe, procura especialista de marketing. Pô, contabilidade não manjo, procura uma empresa, procura um contador. Pô, administração, pô, não sei fazer o RH, procura, entendeu? Claro que no começo é tudo mais difícil, no começo realmente tu vai se envolver em tudo, vai se envolver no marketing, vai se envolver no departamento pessoal, no financeiro, é normal. Mas a partir do momento que tu vai caminhando, que tu vai criando fôlego, tira um pouquinho do teu lucro e vai investindo, né? Porque não é gasto. Eu trouxe um marketing, mas nem considero uma despesa, é um investimento. Estou investindo no marketing, pô, estou investindo numa administração, estou investindo numa contabilidade, mas estou agregando. Então acho que o recado é esse, cara. O começo, sinta-se que todos estamos no mesmo barco. Não tem pra onde correr. Não acredito em receita do milhão, né? Como eu já te falei, não acredito em heróis, de todo mundo, uma palestra, um curso, tudo tu pode extrair algo legal. Mas não acredito que tenha uma receita. Faz assim que vai dar certo. Não acredito nisso. Acho que de cada receita tu tira um ingredientezinho ali que faz sentido pro teu negócio, né? Então, estude, veja vídeos diversos, tire um pouquinho de cada coisa, né? E vai, cara. Acredita no teu potencial, né? Te dedica, acredita naquilo que tu faz, confia e vai indo. Não desiste. É isso aí. Turma, fiquem com isso daí, ó. Não acreditem em receita pronta na internet, tá? E depois que assistir o vídeo, dá o like e se inscreve no canal. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, André. Valeu.
Aqui, ó, pronto. É isso, cara. O que